castelo forte é o nosso Deus. Fazer a leitura bíblica na epístola de João, primeira epístola, no capítulo 2, a partir do verso de número 28. Então nós estaremos lendo então até o versículo 10 do capítulo 3. Primeiro João, capítulo 2, a partir do versículo de número 28, que diz assim: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém. Vamos estar orando mais uma vez, agradecendo a Deus pela leitura desse texto bíblico, pedindo ao Senhor que nos ilumine nessa noite. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez te glorificar, te agradecer ao Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem, em sua graça, nos concedido força, Senhor, para perseverar nos teus santos caminhos. O Senhor tem nos dado tua palavra, ó Deus. O Senhor tem nos dado a chance de estudá-la, de conhecê-la mais. Nos edifica, Senhor, nos constrange, nos converte, nos fortalece, Senhor. Nos edifica, para que, ó Deus, cumpramos o teu querer, a tua vontade, nos santifica, Senhor, para a glória e honra de teu nome. Oramos no nome de Jesus.
Amém. Bom, queridos, já disse aqui para os irmãos, e nesse momento irei lembrar, que João trata em sua primeira epístola de confrontar os falsos líderes que começaram a surgir na igreja primitiva, na igreja ainda apostólica, igreja onde os apóstolos ainda estavam vivos. Eu disse aos irmãos que esses falsos líderes, eles provavelmente eram ali os idealizadores de uma seita que seria conhecida mais posteriormente como seita gnóstica. Uma seita que exaltava a ideia do conhecimento. E os gnósticos tinham um conjunto de crenças que eram uma mistura de tudo um pouco. Um pouco de filosofia, um pouco de judaísmo, misturava-se tudo isso, jogava-se num caldeirão e formava-se ali uma seita. Uma seita que tinha por propósito afastar os crentes da doutrina apostólica. E esses falsos líderes, eles tinham características muito marcantes. E essas características nós, na verdade, podemos encontrar em qualquer falso profeta ou falso líder. Nós não precisamos, meus irmãos, nos enganar. O cristão não precisa ficar enganado. Basta que ele busque nas Escrituras o que a Bíblia ensina a respeito dos falsos profetas, que ele não irá cair na lábia desses homens. O problema é que nós vivemos um cristianismo que não gosta de estudo, que não gosta de conhecer a Deus. Nós temos hoje um cristianismo extremamente emocionalizado. Não que emoções não sejam importantes, elas são, nós somos seres emocionais também. Mas nós vemos uma ideia presente de que nós devemos somente buscar por emoções, coisas chocantes, que nos chamam a atenção. E na realidade, essa mentalidade também era presente naquele tempo. Inclusive, algumas seitas já exploravam essa ideia. A ideia da emotividade, da descoberta de mistérios escondidos, de revelações, supostas revelações. Então esses homens se colocavam aí como homens especiais, como fontes do saber, como gurus. Venham a mim e eu vos ensinarei. Seriam palavras assim que eles utilizariam. Se vocês não nos buscarem, vocês nunca serão salvos. Vocês estarão perdidos sem a nossa sabedoria. Isso era uma mentira. O problema é que aqueles homens viviam uma vida imoral. Eles viviam uma vida sem amor. E eles não mantinham a doutrina santa. Eles não mantinham a fé na doutrina apostólica, na doutrina de Cristo. Então, eu disse aqui aos irmãos que João apresenta essas três provas para o verdadeiro cristão. A prova moral, a prova social e a prova doutrinária. E aqui, João continua tratando da prova moral. E ele vai tratar especificamente do conceito de justiça. Mas ele irá falar mais também. Na última mensagem, nós falamos a respeito da última hora. Nós falamos que João usa essa expressão, e que essa expressão, ela remete ao tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a última hora. Eu disse aqui aos irmãos que não é porque estamos vivendo a última hora, é que nós sabemos quando essa última hora irá acabar. Uma hora tem 60 minutos no relógio humano. Mas essa última hora, no relógio divino, só Deus sabe. O fato é que João coloca que essa última hora ela é marcada pela presença de muitos anticristos. Nós falamos aqui semana passada. E esses muitos anticristos são apenas figuras, são apenas filhinhos
daquele grande homem, daquele grande anticristo, que é o homem que se opõe a Deus, que surgirá um dia no mundo. Mas esses homens que já distorcem o evangelho, esses homens que tentam afastar o povo de Deus do evangelho para a mentira, para falsas revelações, para falsos mistérios, esses homens já precisam ser vistos por nós como anticristos. Eles não podem ser vistos como apenas pessoas equivocadas, apenas como pessoas confusas. Neles está agindo o espírito do anticristo. É isso que João está dizendo. Se esses homens estão pregando um falso evangelho, se esses homens estão vivendo na impiedade, na desobediência, se esses homens não vivem o amor cristão, estes homens não são cristãos. Eles podem se nomear o que for, apóstolo, missionário, pastor, seja o que for. Mas se eles não contêm as características essenciais de um discípulo de Jesus, de um apóstolo de Cristo, eles não são do Senhor. Nós vimos também, meus irmãos, na semana passada, que o crente, que o cristão, ele é aquele que permanece. Um cristão é aquele que permanece em quê? Permanece na mensagem do Evangelho. Um cristão é aquele que já sabe que recebeu a unção do Espírito Santo. João vai usar essa expressão. A unção do Santo já está em vocês. E quando João usa essa expressão, ele quer justamente confrontar aqueles homens que diziam que tinham uma unção especial, que diziam que tinham algo específico, mais precioso, mais profundo. E João vai dizer, olha, vocês já têm a unção do Santo. Vocês já têm conhecimento, vocês já conhecem o Senhor, vocês já conhecem a mensagem. E nisso vocês devem permanecer. E eu falei aqui para os irmãos que a doutrina evangélica, a doutrina cristã é uma doutrina conservadora. Conservadora em que sentido? Nesse sentido de que nós não estamos buscando novidades o tempo todo. Pessoas que estão em busca contínua por novidades, por novas revelações, estão buscando se afastar do Evangelho de Jesus. Nós não precisamos disso. Fique tranquilo. Você já tem tudo o que você precisa para viver a sua vida. O Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele é capaz de nos dirigir, de nos conduzir. E na mensagem de hoje, meus irmãos, nós iremos expandir o que João já fala anteriormente, o que nós vimos anteriormente, e novamente João irá falar sobre aqueles que permanecem, e pela primeira vez ele irá trazer uma expressão chamada filhos de Deus. E ele também vai usar outra expressão muito forte, chamada filhos do diabo. E nós vamos ver quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do diabo. Nós vamos ver como os filhos de Deus e como esses filhos do diabo se relacionam com a manifestação de Jesus. João vai usar essa expressão repetidamente, no mínimo 6 vezes. E nós veremos, portanto, meus irmãos, o que nós podemos reter desse texto para nós. O que isso comunica para nós como cristãos no nosso tempo de hoje? Então, em primeiro lugar, João vai tratar da expectativa daqueles que permanecem. Ele diz aí no versículo 28 do capítulo 2, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo,
reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, primeira coisa que nós vemos aqui, que os crentes são aqueles que persistem na prática da justiça, versículo 28. E por que eles persistem na prática da justiça? Porque eles são aqueles que permanecem na expectativa da manifestação futura do Filho de Deus. É o que ele diz no versículo 28. Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, vocês tenham confiança. E nós podemos lembrar aqui da figura do jardim do Éden. Que quando homem e mulher pecaram, desobedeceram à voz de Deus, quebraram o mandamento de Deus, Deus veio até eles, Deus veio ao encontro deles. E qual foi a reação deles? Eles se esconderam, eles fugiram da voz do Senhor. O que João diz aqui nos faz lembrar isso, e nós precisamos pensar e refletir sobre isso. Porque será que nós estamos vivendo de modo tal que nós vivemos na expectativa da vinda do Senhor? Porque o cristianismo de hoje, o evangelicalismo de hoje, parece que apagou a doutrina da volta do Senhor. Só pensa-se no aqui e no agora. No que Deus pode fazer para mim nesse mundo e nessa vida. E isso aqui me lembrou até alguns dos meus alunos, porque quem ensina até comentou isso aqui numa reunião de quinta-feira. E essa semana eu cheguei lá e duas alunas fizeram a mesma coisa que fizeram com que a ensina. Chegou assim: professor, por que o senhor não falou com a gente que o senhor era pastor? Por que eu tinha que falar com vocês que eu era pastor? Aqui eu sou professor. E qual é o problema? Por que eu tenho que falar que sou pastor? Não, tio, porque aí a gente se comporta mais, né? Aí daqui a pouco eu escutei, aí eu falei com ela assim: mas espera lá, vocês têm medo de pastor? Vocês temem ao pastor ou vocês temem a Deus? Vocês servem ao pastor ou vocês servem a Deus? Ela assim, cara, assim, entenderam a mensagem? Entenderam. Ela falou assim: então vocês não precisam saber se eu sou pastor, se eu não sou. Aí eu estava lá, copiando no quadro, daqui a pouco eu estou escutando elas falando. Assim, eu vou na igreja dia tal, eu vou na igreja da tal, eu vou no culto de oração, eu vou dizer, nossa, rapaz, essas meninas são santas mesmo. Porque elas queriam mostrar para mim que elas não eram talvez aquilo que a primeira impressão passou. Mas não tem como apagar isso. Nós somos o que somos. E o que João está dizendo aqui é o seguinte: olha, vivam de modo justo, para que quando o Senhor se manifestar, vocês não sejam envergonhados com a volta dele. Pelo contrário, vocês tenham autoridade, vocês tenham confiança. Vocês estarão lá e vocês vão dizer: glória a Deus, que bom que o Senhor voltou, Jesus. É isso que eu esperava. O crente precisa viver essa expectativa. Essa é a atitude daqueles que permanecem em Deus, diz João. Ele vai dizer aqui também que os crentes são aqueles que nascem de novo. Versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E aí nós vamos para o segundo aspecto dessa mensagem dessa noite, que é falar sobre quem são os filhos de Deus. E a primeira coisa que João nos diz é que os filhos de Deus, eles não são apenas aqueles que são chamados de filhos de Deus. Eles são
aquilo que são de fato. Versículo 1 do capítulo 3 diz aí, ó, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Expressão de alegria profunda. João, olha só, diz só, percebam, irmãos, percebam que coisa linda, que coisa gloriosa. Olha que coisa maravilhosa. Tinha um amigo que dizia, que maravilha. Vocês conhecem um rapaz que fala assim, que maravilha. Você, pastor também. Fez teologia. Isso aí. A gente brincava com ele, que ele sempre falava essa expressão, que maravilha. Quando ele viu alguma coisa assim. João está dizendo mais ou menos isso. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Que Deus nos deu a graça de Ele nos tem concedido de nós sermos chamados seus filhos. E ele vai dizer mais, olha, e de fato nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu ali mesmo. Ele está dizendo, olha, irmãos, é uma coisa gloriosa que Deus tenha dado para nós essa alcunha, que nós somos filhos dele, mas ele não simplesmente resolveu chamar a gente de filho de Deus, ele nos tornou filhos dele. Ele nos modificou. Ele não só nos adotou, ele realmente nos gerou. Ele nos fez os seus filhos. E é assim, meus irmãos, que nós precisamos entender. É por isso que eu li aqui João capítulo 3, em que Jesus fala com Nicodemo sobre o novo nascimento. Que uma doutrina essencial da fé é que é necessário nascer de novo. Meu sogro mandou para mim essa semana um vídeo, né? Do padre lá. Ele falou assim, o padre que fala a verdade, né? Aí o padre estava falando sobre o negócio de missa de não sei quantos dias, né? Aí ele falou assim, o cachaceiro, não sei quem, tem que mudar, né? Tal. Não adianta nada fazer missa de não sei quantos dias. Realmente, verdade. Só faltou só uma palavrinha no sermão do padre para ficar perfeito. Faltou a palavra arrependimento. Porque não acontece mudança sem arrependimento. Na cabeça lá do padre, certamente ele pensa, porque eu conheço a doutrina católica, ele certamente pensa que basta o homem decidir e ele vai fazer o que é certo. Mas a doutrina bíblica não é essa. Você pode decidir fazer muita coisa na sua vida. E inclusive você vai decidir servir a Deus. Mas você só vai conseguir decidir de fato servir a Deus e obedecer a Ele quando acontecer algo no seu coração que não está sob o seu domínio, que é o novo nascimento. E isso não tem. Olha, o que eu faço? Clame a Deus. Se você só entende a importância, a gravidade do seu pecado, já é um bom começo. Peça a Deus que Ele mude o seu coração. Se você sabe que o seu coração ainda não é dele, isso já é uma grande coisa. Se você não tem convicção plena ainda de que isso não aconteceu em você, já é um grande passo. Porque tem gente que tem convicção demais. E é convicção falsa. Tem gente que tem certeza de uma salvação que não tem. É melhor que eu tenha incerteza de uma salvação que eu tenho do que certeza demais de uma coisa que eu não tenho. Porque a certeza do que eu não tenho é arrogância. É igual o cara que vai tentar atravessar um rio com um bote furado. Mas ele tem certeza que o bote dele está em bom estado. Aí quando ele chega no meio do caminho, o bote começa a afundar. E ele não sabe nadar. Então, a grande questão da salvação não é a certeza absoluta, mas sim a humildade. A humildade de saber reconhecer que nós precisamos da graça de Cristo e de que nós precisamos que Ele nos torne seus filhos.
E quando nós nos tornamos os filhos de Deus, diz João, que o mundo passa a não nos conhecer mais. Porque eles não conhecem a Deus também. O cristão, ele é rejeitado pelo mundo. Ele é visto como alguém estranho. Como alguém com hábitos esquisitos. E aqui, meus irmãos, a gente precisa ter cuidado, porque o mundo já vai ver muito esquisitice na gente. A gente precisa ser mais esquisito do que o necessário. Porque tem crente que é esquisito demais, né? Que quer inventar moda. Se nós formos simplesmente o que Deus manda, que Ele exige na palavra, nós já vamos ter muita inimizade do mundo. Isso é fato. Mas aí tem alguns crentes aí que, às vezes guiados por algumas doutrinas ainda exageradas, como de vestuário ou outras coisas mais, acabam exagerando na medida. Mas continuando, a segunda coisa, meus irmãos, que João fala aqui sobre os filhos de Deus, é que eles são aqueles que ainda não sabem tudo, mas eles já sabem o suficiente. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. É interessante observar aqui que essa fala de João do desconhecimento. Ele vai dizer, olha, amados, agora nós somos filhos de Deus. Nós não sabemos o que nós seremos. O que ele está falando? Ele está falando da eternidade. Está falando, olha, eu não sei dizer para vocês o que eu serei após a volta do Senhor. O que eu sei é que nós somos filhos de Deus. E quando Ele vier, e nós esperamos que Ele venha, nós seremos como Ele. Só isso. Em outras palavras, João vai dizer, olha, eu não sei o que vai ter lá no céu. Eu não sei se eu vou morar numa casa, se eu vou andar de carro, de bicicleta. Oi? Não sei se lá no céu vai ter aquilo que eu gosto aqui na terra. Eu não sei um monte de coisa, mas eu sei o suficiente. Irmãos, eu sempre brinco que tem muito cristão que ele quer saber de muita coisa. Tem pessoas que vão para a igreja e eles querem buscar muitos conhecimentos. Conseguiu? Tem gente que quer conhecimento daquilo que Deus simplesmente nunca quis revelar. E não está preocupado em saber aquilo que Deus revelou. E aqui João está falando da volta do Senhor, e esse é um assunto que deixa muita gente curiosa, que é a chamada escatologia. Eu já vi algumas pessoas tentando olhar para o livro de Apocalipse e ficar tentando ali descobrir o significado de cada vírgula. Mas a maioria dessas pessoas sequer vivia ou sabia o suficiente do Evangelho para viver de forma correta diante de Deus. Então a gente precisa ter cuidado com relação a isso, porque o conhecimento de Deus não é para a gente simplesmente saber. A verdade revelada de Deus tem que mudar a nossa vida, porque se ela não mudar na sua vida, esse é conhecimento inútil. E o conhecimento que os falsos líderes queriam trazer era esse. Eles sabiam de tudo. Eles tinham resposta para tudo, só que as respostas deles não serviam de nada. De nada que prestasse para a vida espiritual. Pelo contrário, os mistérios que eles tinham, as verdades que eles tinham, piorava a vida espiritual das pessoas. Por isso eu digo, meus irmãos, nós já temos o que precisamos no Evangelho, na palavra de Deus. A essência da nossa vida já está nas Sagradas Escrituras. Outra coisa que João vai dizer aqui, meus irmãos, que os filhos de Deus são aqueles que veem na volta de Jesus mais do que uma verdade teológica.
emenda um pouco do que eu já estou dizendo aqui, versículo 3. E a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Ou seja, a vinda de Jesus não é uma mera curiosidade para mim. A vinda do Senhor é uma esperança que me leva, que me induz à santificação. Que faz com que eu deseje ser mais parecido com Jesus, com Cristo, porque Ele é puro. E eu desejo ser puro porque um dia Ele vai voltar. Mas existem muitas pessoas que só querem saber, elas só querem tirar dúvida do que está na cabeça delas. E elas não querem verdades que mudem as suas vidas. E era isso que os gnósticos pregavam. O que é isso que eles ofereciam? Eles ofereciam muitos mistérios, muito conhecimento que não produzia mudança, que não produzia piedade, vida santa. Os filhos de Deus, meus irmãos, também são aqueles que conhecem a natureza de Cristo, versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Cristãos são aqueles que sabem que Jesus é santo e bom. Se alguém começar a pregar por aí que Jesus tem pecado, sai fora, isso é um herege. Se alguém começar aí a ensinar de forma tácita, de forma muito clara e objetiva, que Jesus tem pecado, que Deus tem pecado, que Deus criou o pecado, que Deus criou o mal, isso é heresia. Sai fora disso. Isso não vai lhe trazer bem algum. Cristãos são aqueles, meus irmãos, filhos de Deus, são aqueles que não se deixam enganar pelos filhos do diabo, diz o versículo 7 ao versículo 8. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, cristãos são aqueles que sabem por que Jesus veio ao mundo. Sabem que ele veio ao mundo para destruir as obras do diabo. E quem é o diabo? Como ele mesmo diz, ele é o pai da mentira. Ele é aquele que peca desde o princípio. É aquele que quebra a lei de Deus, que confronta a verdade de Deus desde o início. É isso que a gente sabe dele e é o suficiente. E aí está mais um dos assuntos que o povo adora. Angelologia. Angelologia. Quase nada na Bíblia falando sobre anjo. Muito pouco. Mas é um dos assuntos que as pessoas mais adoram. E aonde você vai encontrar gente falando muito sobre anjo? Sabe onde você vai encontrar? Aquelas pessoas, cartomante, aquele pessoal que gosta, aquele pessoal místico. Aquele pessoal, eles têm nome de anjo que eu nunca vi na Bíblia. É anjo Rafael, Gabriel, sei lá. A gente só conhece Miguel, né? E alguns outros. O próprio diabo, né? Que a gente entende que em algum momento foi anjo, mas quase não tem nome de anjo na Bíblia. Você não sabe, Gabriel, Miguel, o que você tem? Aí você vai lá, tem um monte de Rafael, não sei, Calel, não sei o que lá, Maisel. Que a Bíblia fala muito pouco. Que a Bíblia fala o seguinte, olha, Jesus se manifestou. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Nós conhecemos ele. Nós precisamos conhecer a Deus. Eu já devo ter contado para os irmãos sobre aquela comparação. Sobre como os grandes especialistas do mundo sobre documentos conhecem os documentos falsos. Né? Como que uma pessoa que é especialista em descobrir notas falsas sabe que a nota é falsa.
ela não estuda todas as notas falsas do mundo. Ela estuda muito a nota verdadeira. Porque se ela souber totalmente, 100%, como é a nota verdadeira, ela sabe identificar qualquer nota falsa. Porque ninguém é capaz no mundo de saber sobre tudo que é falso. Mas você pode saber aquilo que é justo e aquilo que é certo. Por isso, meus irmãos, é um grande desperdício de tempo, energia e intelectualidade gastar o nosso tempo buscando saber de doutrinas erradas. Isso tem até o seu valor, o seu lugar. Por exemplo, se alguém é um apologeta, às vezes é importante que ele conheça, por exemplo, o que uma determinada seita diz para confrontar o que ela diz. Mas nenhum apologeta do mundo conhece todas as seitas que existem do mundo. Isso é impossível. O que todo crente precisa saber é o que a Bíblia fala sobre Deus. O que a Bíblia fala sobre Jesus. E o que ela fala é que ele veio ao mundo para perdoar os pecados, para destruir as obras do diabo. E qualquer um que segue a doutrina do diabo, que segue o modo de operar de Satanás, não é de Deus. Se uma pessoa, mostrei aqui para os irmãos, compartilhei até no grupo, de 2 indivíduos que pagaram lá um helicóptero, foram parar em cima do dedo de Deus na Serra dos Órgãos, para tocar as trombetas da última hora. Eu quero de boa mente desejar que sejam apenas 2 birutinhos da ideia. Seja só isso. Mas provavelmente mais. Porque ninguém sem dinheiro faz uma coisa daquela. E ali com certeza tem gente financiando por trás para fazer aquele movimento, porque sabe que as pessoas gostam de ver aquilo. Porque isso, infelizmente, atrai muita gente. Olha, o que o nosso pastor fulano fez? Ele foi lá, subiu lá na montanha e tocou a trombeta do não sei o que lá. Felizmente isso escandaliza muita gente, mas infelizmente também atrai muita gente. Infelizmente muita gente gosta de loucura. Se encanta com coisa estranha. Não consigo entender, mas fazer o quê? À toa que um sujeito não faz uma coisa daquela. Mas uma coisa eu sei. Aquilo ali não foi... Nada do que foi feito ali ajudou uma letra, uma vírgula a aproximar ninguém de Jesus. Ninguém foi nem um pouquinho aproximado da verdade do Evangelho com aquele teatro ridículo. Os caras foram lá, desobedeceram a lei, se colocaram em risco, colocaram em risco outras pessoas que tiveram que tirar eles de lá. O que tem de Deus nisso, meus irmãos? Nada. Infelizmente, preciso reconhecer que são apenas mais alguns que estão sendo inflamados pelo espírito do anticristo. Que estão afastando as pessoas do Evangelho. Que estão aí distraindo as pessoas para uma coisa que não é de Deus. Essa semana eu vi um pregador aí, o cara estava todo esquisito, com um terno brilhoso, estava com um topete que parecia uma cacatua, dessa altura assim, uma coisa ridícula. E o cara gritava e falava um monte de bobagem, as pessoas gritavam. A gente às vezes acha que isso é brincadeira, mas, meus irmãos, não. As pessoas estão indo para aquilo ali, elas estão pensando que estão indo para uma igreja, que elas estão ouvindo a palavra de Deus, mas não estão. Elas estão perdendo tempo, elas estão perdendo o dinheiro delas, elas estão jogando o dinheiro e o tempo delas fora, elas estão pensando que a alma delas está sendo edificada, mas elas estão indo para o inferno. Porque o Evangelho não está sendo pregado, a mensagem do arrependimento não está sendo anunciada. A única coisa que está sendo anunciada é uma mensagem triunfalista, uma mensagem humanista, uma mensagem de vitória financeira, de vitória humana, de relacionamento só.
E isso está levando as pessoas para longe de Deus. Mas o cristão, meus irmãos, não pode se enganar com essas pessoas. Porque se nelas não há o Evangelho, porque se nelas não há o caráter de Cristo, se nelas há injustiça, elas não são do Senhor. E essa é apenas uma das provas. O sujeito pode fazer o que for, pode revelar o que for, mas se a vida dele for uma vida de injustiça, joga fora. Não assista nada desse sujeito, não escute nada. E por último, meus irmãos, os filhos de Deus são aqueles que são incapazes de escolher um estilo de vida que é incompatível com a natureza divina, diz o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que é, meus irmãos, não viver na prática do pecado, não viver pecando? Quer dizer que um filho de Deus, um crente, não peca? Não. O próprio João diz que nós pecamos. Que se alguém diz que não peca, é mentiroso. Como que ele está dizendo agora que aquele que é nascido de Deus não peca? Algumas versões ainda trazem essa expressão, quem é nascido de Deus não peca. A ideia aqui é de que alguém que é nascido de novo não irrompe num curso de desobediência costumaz, contínua e consciente contra Deus. Se alguém é crente de verdade, essa pessoa não pode assumir um estilo de vida ou alguma coisa na sua vida que seja um quebrar da lei de Deus contínuo. Isso pode ser qualquer coisa. É porque a gente tem que categorizar pecado, mas não existe categoria de pecado. Isso pode ser mentira. Isso pode ser idolatria, que engloba um monte de pecado. Pode ser avareza. Pode ser o ato de abandonar a comunhão da igreja. Pode ser a desobediência de entrar num relacionamento que Deus não aprova. Pode ser desrespeitar o marido em casa, pode ser desprezar a esposa, pode ser qualquer coisa. Qualquer pessoa que assume alguma coisa na sua vida, que ela sabe que é pecado, e ela permanece na dureza do coração dela fazendo aquilo, ela está mostrando que ela não é um filho de Deus. E por fim, meus irmãos, quem são então os filhos do diabo? Em primeiro lugar, são aqueles que não se importam em quebrar a lei de Deus. Diz o versículo 4, que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o filho do diabo é aquele que não liga para a lei de Deus, que não se importa. Rapaz, que irmão abençoado, ó, esse é filho de Deus. O filho do diabo não se importa em assumir o curso de vida que desobedece a Deus. Está pouco ligando. Ele é o transgressor. O que é um transgressor? É aquele cara que vê a lei, vê lá a placa, vê lá o... Só não vê o redutor de velocidade, né? o radar. O transgressor só respeita o radar, porque aí vai vir multa para ele. Mas eu já vi um vídeo até de um cara que tentou furar o radar, o pedágio. Tentou passar pela cancela. Aí eu acho que o cara da cancela abriu rápido, ele bateu na cancela. Deu mais prejuízo no final das contas. Mas esse é o transgressor. Ele está vendo ali. A lei está ali. Não faça, ele vai lá e faz. Tem prazer em fazer. Porque é isso que a natureza dele tem. A natureza dele é contra Deus, ele é filho do diabo. Eles são aqueles que nunca conheceram a Deus, diz o versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Então aquela pessoa, aquele indivíduo que vive no pecado, que vive na desobediência, que não se importa em transgredir a lei de Deus, nunca conheceu a Deus. E aí nós lembramos de Jesus falando, olha,
apartai-vos de mim, malditos. Eu nunca vos conheci. Vocês nunca foram íntimos de mim. Vocês nunca nasceram de novo. Jesus vai dizer que vai falar isso para muitos. E para muitos, inclusive, que vão chegar para ele diante do último dia e dizer que fez milagres no nome dele, profetizou no nome dele e expulsou demônios. Jesus vai dizer que muitos chegarão diante dele com esse currículo e Jesus vai dizer, olha, afastem-se de mim. Eu nunca conheci vocês. Cuidado, meus irmãos. Sinais que eu estou dizendo aqui, miraculosos, aparência de poder, não indica que alguém é filho de Deus, não. Satanás também sabe fazer milagre. Debaixo da permissão de Deus, mas ele sabe. Quando Deus esteve ali conversando com Satanás, e Satanás pediu que tocasse em Jó, Deus permitiu, quem foi que fez tudo que aconteceu na vida de Jó? O diabo. Colocou doença nele. Colocou um monte de problema na vida dele. Matou os filhos dele. Satanás tem poder. Ele só age de acordo com o poder de Deus, porque ele não tem mais poder do Deus, mas ele tem. E Deus permite que ele engane as pessoas. Porque Deus quer separar desse mundo os seus filhos dos falsos profetas, os lobos, as ovelhas dos bodes. E alguns estão buscando o engano. Alguns estão rejeitando a verdade de Deus e buscando a mentira. E os filhos do diabo, meus irmãos, por fim, são todos aqueles que demonstram por suas obras de injustiça que não tem nenhum vínculo espiritual com Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Portanto, meus queridos irmãos, 3 coisas que eu gostaria de destacar por hoje. Primeira delas, não sejamos negligentes quanto à gravidade do pecado. Às vezes o pecado torna-se comum. E não é porque algo tornou-se comum que é aceitável. Não é porque é comum que é normal. E nós vivemos em uma sociedade, principalmente a sociedade brasileira, que muita coisa foi normalizada. As pessoas dizem, olha, mas todo mundo faz isso. E nós devemos tomar cuidado para não transformar a injustiça, não transformar a transgressão em algo comum. Porque isso não agrada a Deus. A segunda coisa, nós devemos, meus irmãos, nos sentir confortados com o fato de que fiquemos envergonhados por nossos pecados. Por isso que isso indica que o Espírito Santo de Deus está em nós. Se nós sentimos pesar com o pecado, e todos nós pecamos, indica ainda que o Espírito de Deus está em nós, ele está nos mostrando que nós precisamos mudar o rumo, abandonar os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados e assumirmos um compromisso com Deus. E é isso que Deus almeja de nós. Um compromisso maior, melhor e contínuo. E Deus nos chama a isso. E nós devemos nos sentir felizes simplesmente com o fato de que o Espírito Santo de Deus nos constrange. E por fim, meus irmãos, nós devemos ficar atentos para que nós não sejamos enganados pelos falsos mestres. Porque uma das provas do verdadeiro cristão é como ele reage à manifestação de Cristo. O cristão está na esperança da volta do Senhor. Ele espera que quando Cristo se manifestar, ele estará diante daquele que ele esperou por toda a sua vida. Mas os falsos profetas, os ímpios, os falsos crentes serão envergonhados no dia da volta do Senhor. Resumindo, meus irmãos, essa mensagem, eu poderia dizer que os crentes, eles são aqueles que conhecem a Deus, que esperam a sua manifestação e que manifestam que são filhos de Deus
e quem são os filhos do diabo. Que nós possamos guardar, meus irmãos, a mensagem em nosso coração, e que o Evangelho nos constranja cada dia mais a servirmos ao Senhor de todo o coração. Amém. Vamos louvar ao Senhor.